Boa noite a todos. Eu vou pedir para que a gente se conecte, né? Para iniciar esse nosso estudo de hoje, esse bate-papo, na verdade, para que a gente possa, juntos, podermos enriquecer e aproveitar de uma forma mais apropriada tudo aquilo que for trazido. Então, que levemos nosso pensamento ao nosso Pai Criador, para que Ele, se fazendo ainda mais presente entre nós, nos auxilie, para que nossos pensamentos, nossas intenções sejam de estarmos buscando a compreensão e entendimento daquilo que hoje ainda nos é incompreendido. Que dessa forma possamos estar também com os nossos corações abertos, desejosos de a cada dia nos tornarmos pessoas melhores e contribuirmos de tal forma que o nosso Pai Criador possa estar contando conosco na sua obra. E assim te agradecemos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa noite, gente. Falar sobre um assunto desse, eu não sei se é muito bom não, sabe? Porque a gente acaba se entregando, né? Mas, tirando as brincadeiras, quando a gente tem um tema como esse para conversar, e a gente busca usar do raciocínio e de tudo aquilo que a gente já vem aprendendo, é bom que a gente procure olhar com olhos um pouco mais céticos. E aí, eu gostaria de introduzir esse assunto relembrando que nos temas passados que a gente andou verificando, com as palestras que o nosso amigo Léo trouxe sobre divindades, sobre entidades, ela nos reportou a um período que parece distante de nós, né? A época em que nós ainda nos apegávamos muito ao desconhecido e, dessa forma, buscávamos entender as coisas com um pouco que conhecíamos. Aí, quando a gente para pensar que lá nos primórdios das civilizações, nos primeiros agrupamentos humanos, a magia já estava presente. Porque hoje, vocês me cobrem se eu não falar, mas eu tenho a impressão de que o tema, hoje, ele não vai girar em torno de bruxos e feiticeiros, mas em torno de magia e de fé. Então, a magia, uma palavra assim um pouco difícil da gente conseguir traduzir, ela sempre existiu. Assim como nós, enquanto espíritas, entendemos que a mediunidade também sempre existiu, em diversos graus e de diversas formas. Mas aí, relembrando, nós que sabemos que nascemos simples e ignorantes, nos nossos primórdios ignorávamos muito mais do que ignoramos hoje. Que não quer dizer que a gente já saiba muita coisa. Acho que ainda temos muito que aprender. Mas, de qualquer forma, tudo para nós ainda eram dúvidas
e nós tínhamos um desejo de simplificar as coisas, e a forma mais fácil de simplificar seria entender as coisas através do que a própria natureza nos trazia. Então, vocês lembram, né, que a gente teve alguns esclarecimentos com o Léo falando sobre as divindades, que muitas delas tinham a representação das forças da natureza, e que tudo isso fazia sentido para nós na primitividade ou antigamente, para que a gente pudesse dar um seguimento às coisas. Bem, quando nós começamos a caminhar nessa nossa evolução, muitas coisas já aconteciam naturalmente e na observação que nos era possível fazer, começamos a entender determinadas coisas que hoje a gente poderia dizer que aqueles que são um pouquinho mais atentos observavam e entendiam com um pouquinho mais de profundidade. Então, se naquela época nós denominávamos deuses aqueles que acreditávamos ter poderes de controlar as forças da natureza, começamos também a nominar aqueles que, como nós, seres simples e ignorantes, começavam a demonstrar um conhecimento diferenciado. Aqueles que começavam a mostrar um potencial onde eles conseguiam manipular elementos da natureza, como plantas, ervas, cristais, e com isso trazer para toda aquela comunidade da época alguns benefícios. O que acontecia? Bem, eu não entendo como acontece, eu não sei como que determinada pessoa faz determinada coisa. Então, aquilo para mim é algo sobrenatural. E se é sobrenatural, eu começo a olhar para aquele outro como um diferente de mim. E esses que começaram a se aprofundar no conhecimento das forças da natureza, que começaram a se instruir sobre esses funcionamentos, também começaram a ter intuições e o auxílio de toda a espiritualidade que ali se encontrava presente, trazendo ensinamentos, instruções, e esses seres que começaram a ser diferenciados pelo conhecimento que detinham, passaram a não só conhecer sobre as forças da natureza, mas também começaram a conhecer um pouco mais sobre o universo, sobre os astros, astrologia, e dessa forma eles começaram a se diferenciar. Hoje, se a gente fosse enumerar, a gente teria várias denominações. A gente teria os magos, teríamos bruxos, teríamos feiticeiros, teríamos quem mais? Alguns outros, né? Que com esse poder que eles conseguiram, de certa forma, manifestar, se diferenciavam. Eu até busquei tentar entender o que eu poderia, como que eu poderia diferenciar o que é um mago, do que é um bruxo, do que é um feiticeiro. Aí, quando a gente para pesquisar, muitas coisas aparecem. E eu vou falar para vocês com sinceridade. Fiquei bem perdida com tanta informação que eu não sabia
o que que interessava e o que que não interessava. Sabe quando a fonte é muito grande? Aí você fala, gente, mas coisas assim que me fizeram reportar, até o comentário que a N fez logo no início, porque algumas perguntas são feitas na internet, tipo assim, como reconhecer um bruxo? Como saber se eu sou uma bruxa? E aí é interessante porque algumas perguntas, algumas respostas chegam, né? E, e dão a entender que todos somos. Porque não tem como, hoje em dia, é lógico, são poucas pessoas, eu acredito que são poucas, mas uma das perguntas, eu não vou lembrar todas agora, diz assim: por acaso você gosta de animais? Se você gosta de animais, essa é uma possibilidade de que você seja um bruxo, ou um bruxo. Ah, você faz caridade, você auxilia o próximo, você. Ah, então se você faz isso, é uma possibilidade que você também seja um bruxo. Então, são perguntas que, respondidas hoje, nós nos enquadraríamos verdadeiramente como bruxos. Mas, de verdade, o que são esses bruxos, esses magos, esses feiticeiros? Nada mais são do que aqueles curiosos que desejaram obter mais conhecimento. Conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, conhecimento e autoconhecimento de si mesmo. E aí existem algumas informações também que falam sobre as leis que regem a magia. E dentro dessas leis que regem a magia, e eu não vou nem citar o nome desses autores que falam sobre essas leis, uma delas é estudar o micro e o macrocosmo. Quando você consegue entender, segundo eles, que tudo que existe no macro existe no micro, você começa a ter um entendimento daquilo que você pode manusear, transmutar. E aí, acrescentando aí a nossa curiosidade, a nossa imaginação e também a nossa boa vontade, a gente consegue perceber que, de verdade, todos nós podemos ser, sim, considerados bruxos. Por quê? Porque todos nós já estamos hoje vivenciando algumas etapas dentro de um processo reencarnatório que já é de longo tempo. Então, muitos aprendizados nós já adquirimos, mesmo que hoje esses aprendizados não se manifestem de uma maneira muito clara. Todo esse processo de entendimento dessas forças da natureza já foram compreendidos por nós. Só que o que acontece? Aqueles que eram considerados bruxos e que muitas foram as consequências da identificação desses, né? Se a gente for lembrar, época da Inquisição, em que muitos bruxos e todos aqueles que eram assim considerados foram queimados em fogueiras, demonstra que a gente, por alguns motivos, estacionou nesse entendimento ou nesse desejo de compreender melhor essas forças da natureza. E dessa forma, aqueles que continuaram a estudar, a buscar esse conhecimento, hoje já não são mais reconhecidos ou vistos da mesma maneira que outrora, né? Então, hoje, os conhecimentos que toda a ciência já traz,
mostra que muitos desses magos, bruxos e feiticeiros de outrora, depois de algumas reencarnações, hoje já estão em laboratórios, trabalhando como cientistas e trazendo grandes informações, principalmente dentro da física quântica e todas as modernidades que hoje a ciência já consegue comprovar. Talvez eu esteja até fugindo um pouco do tema, porque de verdade, o que eu gostaria de trazer hoje é que se nós formos estudar com um pouquinho mais de atenção o Livro dos Espíritos e toda a obra de Kardec, nós vamos encontrar em alguns lugares algumas citações que falam sobre esses fenômenos e essa mediunidade um pouco mais intensiva que alguns médiuns demonstram ter. E aí a gente vai perceber que dentro dessa literatura existe também uma fala de Kardec, talvez porque, uma fala não, várias vezes eu acho que ele fala sobre isso, dentro da obra toda ele fala muito sobre o magnetismo, porque Kardec estudava magnetismo antes de conhecer, né, os fenômenos espíritas e codificar a obra. E conhecendo o magnetismo, ele conseguiu trazer até uma explicação muito coerente e muito clara de que as duas ciências, espiritismo e magnetismo, caminham juntas. E por que eu estou falando de magnetismo? Porque essas pessoas intituladas magos, bruxas e feiticeiros, eu diria que um dos pré-requisitos dele, eu já vou te dar a vez, tá, Léo? Um dos pré-requisitos deles seria esse magnetismo pessoal. Esse magnetismo pessoal que diz respeito a todo essa emanação vinda desse ser que muito conhece, que muito já sabe e que consegue exteriorizar de forma a trazer para o externo todo esse potencial que já possui. Pode falar, Léo. Você falou de mediunidade, né? Aí chegou uma Ah, pergunta. A pergunta é assim: hum. qual é o papel da mediunidade e da incorporação na compreensão espírita das atividades atribuídas às bruxas e às feiticeiras? Epa, acho que você vai ter que repetir. Peraí, como é que é? Eu vou colar aqui, vou fazer igual a Adriana fazer comigo. Vou colar aqui. Você consegue ler o chat? Acho que sim, tá aberto? Acredito que sim. Tá, peraí. Vou botar aqui a pergunta e vou ler. Qual é o papel da mediunidade e da incorporação na compreensão espírita das atividades atribuídas às bruxas e feiticeiras? Bom, atividades atribuídas às bruxas e feiticeiras. Tudo aquilo que a gente diz ser atividade de uma bruxa ou de uma feiticeira, diz respeito às coisas que a gente ainda não tem muito claro do que seja. Tipo assim, isso é coisa de bruxa, isso é coisa de feiticeira. Quando eu falo de uma atividade atribuída a bruxa e feiticeira, eu não estou dizendo que eu sei o que é que são. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que uma bruxa e uma feiticeira, sendo médiums, elas conseguem, né, trazer para uma atividade em que elas estejam manifestando algo, não a incorporação, mas a compreensão, sim,
do que a mediunidade acessa. Tipo assim, se eu dissesse que uma bruxa, ela é uma adivinha. Bom, eu digo que para ser bruxa, ela precisa adivinhar as coisas. Aí, se eu tiver uma bruxa e um médium, qual seria a diferença entre um e o outro se ambos estão sendo intuídos? Intuídos por uma espiritualidade próxima. Tem diferença? Será que eu consegui responder? Deixa eu tentar melhorar. Peraí. Olha só. Se eu bem entendi a pergunta, um médium incorporado, o que que ele poderia fazer de diferente de uma bruxa e uma feiticeira? Eu entendi mais ou menos dessa forma a pergunta. Para mim, só teria diferença conhecendo o coração de cada um desses, desse médium, dessa bruxa e dessa feiticeira. Porque se eu tenho no meu coração o amor à caridade, o desejo de fazer o bem, o que que vai mudar? Praticamente nada. Mas dizer que uma bruxa incorpora, por que não? Tudo depende da imagem que eu trago do que seja uma bruxa. Porque se eu estiver pensando naquela bruxa, aquela senhorinha mais idosa, né? Bem enrugada, com um narigão e uma verruga na ponta, com aquele chapéu bem esquisito, vai ser um ser que eu não identifico quem é. Mas se eu entender que bruxos e feiticeiros nada mais são do que espíritos que se dedicaram a se instruir um pouquinho mais, buscando conhecimento daquilo que nós, talvez, enquanto médiums, ainda não conseguimos compreender, faz toda a diferença, né? Faz. Acho que eu respondi. Se continuar a dúvida, você me fala. Pois, Léo. Tem mais alguma coisa? Temos sim. A pergunta é assim: na história, as bruxas e feiticeiras são associadas de certa forma, ou negativa. As fadas também são bruxas e feiticeiras? É, essa questão de bem e mal depende muito, né? Mal e bem não necessariamente quer dizer que a pessoa é boa ou ruim. Porque, vamos pensar assim, quando eu introduzi o assunto, eu estava falando dessa ignorância que todos nós ainda portamos, principalmente dessas questões que são ainda um pouco misteriosas para a gente. E aí, quando se fala em fada, aí vem mais algo para a gente buscar estudo, buscar entendimento, porque as fadas, elas estão numa outra categoria. Dentro do que eu entendo, as fadas fazem parte dos elementais, que é diferente de uma bruxa e de um feiticeiro que já está na sua jornada evolutiva como luminal. A gente não teria que entrar nesse assunto, mas a gente está falando de forças da natureza. O que que acontece quando um bruxo e um feiticeiro têm esse conhecimento dos elementais,
e sabe como utilizá-los. A gente tem que tentar clarear o raciocínio ou expandir o raciocínio, entendendo que, assim como a gente não sabe avaliar com precisão se bruxos e feiticeiros são bons ou ruins, a gente também não pode dizer que fadas são boas ou ruins. Por quê? Ser bruxo não é só saber fazer magia, utilizando a manipulação de fluidos, manipulando essas forças da natureza, esses elementos naturais, não necessariamente para o mal. Lógico que não, né? E as fadas? As fadas, elas já têm um compromisso com o trabalho que elas realizam junto à natureza. Mas elas podem sim estarem submetidas a um bruxo, a um feiticeiro, que, detendo esse conhecimento de como utilizar essa força desse elemental, ele esteja subordinado a fazer aquilo que ela não deseja fazer. Ou não é nem o que ela não deseja, porque ela nem sabe se o que ela está fazendo é bom ou ruim. Ela simplesmente está fazendo porque, dentro do que ela entende, aquele que está no comando sabe mais. Gente, eu não sei se eu estou me fazendo clara, porque talvez a gente tivesse que ter uma conversa sobre esses elementais para adentrar esse assunto de uma maneira mais facilitada. Porque os elementais, eles ainda são um pouco desconhecidos, até dentro da doutrina, porque Kardec fala dos elementais, mas ele fala daqueles seres que fazem parte da natureza. Eu acho que tem até uma questão, deixa eu ver se eu vou entrar aqui. Se eu conseguir, eu falo. Tem uma questão que eu não vou achar agora, né? Gente, para eu achar agora vai ser difícil, porque eu não tenho essa facilidade de baixar como vocês. Ou eu acho no livro ou eu não acho, né? Então, é assim. Aí, o que eu queria dizer para vocês é que existem informações dentro da doutrina espírita que fala sobre esses seres que são os auxiliadores do Pai dentro da manutenção da natureza, né? Então, existem vários seres e eles estão sintonizados ou ligados aos elementos: terra, fogo, ar, água. São esses elementos que eles estão ali e eles têm essa função de estarem ali a serviço da criação, como protetores, como auxiliadores. Então, eu só adentrei nessa pergunta, porque, como foi falado de fada, a gente precisa diferenciar uma coisa de outra. Então, não dá para comparar fada com bruxa e com feiticeiras e outras coisas mais. Tudo bem? Mais alguma coisa? Eu não sei nem É, se eu respondi, porque a pergunta mesmo eu já até esqueci qual era. vamos lá. Próxima pergunta é: como que o Espiritismo vê as bruxas e feiticeiras? São consideradas manifestação espiritual negativa ou apenas uma representação cultural? Dentro de um processo evolutivo, a gente tem que entender que a ignorância que a gente porta, ela vai se suavizando
ao longo de um aprendizado, ao longo de uma conquista de mais informações e esclarecimento. Então, não dá para o Espiritismo condenar a forma como nos referimos a determinados seres por trazermos em nós determinadas crenças, determinadas fábulas, lendas que criamos ao longo de um tempo. Não existe um julgamento em cima disso. O Espiritismo não condena a forma de nós entendermos as coisas, mas o que ele propõe é que a gente, a cada dia, busque se esclarecer um pouquinho mais e entender que ninguém está num patamar diferente, ou privilegiado, ou não, dentro dessa criação divina. Então, se existem bruxos e feiticeiras, e esse é só um nome que nós resolvemos dar para especificar essas pessoas, não tem por que a doutrina condenar. A gente só precisa buscar esclarecer. Quando eu falo de bruxo, quando eu falo de feiticeiro, eu estou falando de quem? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Nós. Talvez esse eu tenha marcado. Existe uma fala de Kardec, aliás, uma fala dos espíritos, referente a uma pergunta de Kardec, que é a pergunta 555, que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta da seguinte forma: que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aí os espíritos respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista, então, como eles fazem coisas que não compreendeis ou acreditais, dotadas de uma força sobrenatural. Nossa, acho que eu estou lendo sem sentido, gente. Vocês estão entendendo? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, aí ele está dizendo que os feiticeiros nada mais são do que essas pessoas que são dotadas dessa faculdade e dessa força magnética, mas que, se são de boa fé, não tem problema nenhum. Porque o que elas vão promover? Elas vão promover o bem. Só que como eles fazem coisas que a gente não compreende ou não acredita, a gente acha que isso daí é sobrenatural. Da mesma forma que a gente olha para os sábios de hoje e a gente também olha com esse olhar de como se eles fossem diferentes. Mas, na verdade, eles não são. Ele ainda diz assim, ó, vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. Então, se eu hoje detenho um conhecimento que poucos detêm, é bem provável que aqueles que não detêm esse conhecimento, eles vão me olhar e até me intitular como feiticeiro. Entendem? Respondeu? Acho que Kardec responde bem melhor isso, né? Tem mais alguma coisa para perguntar? Tem algumas perguntas. Vamos lá. Você entende que a feitiçaria, bruxaria e, entre aspas, macumbaria nada mais é do que a força do pensamento e a manipulação das energias que a própria pessoa sabe usar? Sim, foi dessa forma um pouco diferente que eu falei.
o conhecimento que algumas pessoas adquirem na observação, no aprofundamento do entendimento das leis naturais, da natureza, do universo, as capacita a fazerem, sim, essa manipulação dos fluidos, a conseguirem fazer com que coisas que nós, simples mortais, às vezes podemos achar que é feitiçaria, bruxaria, ou o que você falou? Macum. Que? Macum, macumba, Macumbaria. 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 Então, eu nem conhecia esse termo, não, macumbaria. Mas aquilo que a gente não conhece nos causa espanto, estranheza, e aí a gente dá nome. Ah, aquela pessoa faz umas coisas estranhas, ela deve ser uma feiticeira. Ah, fulano tem um comportamento esquisito, né? Ele consegue perceber, é, por exemplo, o psiquismo de alguém, consegue usar de uma forma, como é que a gente pode dizer? Cientificamente falando, isso seria hipnose, né? Mas consegue fazer com que alguém mude seu comportamento só por ele estar próximo ou coisa parecida. Para nós que somos um tanto quanto leigos, a gente vai intitular como uma magia. Nossa, é uma magia que está sendo feita. Por quê? Porque eu não sei, eu não conheço, eu não entendo essa prática. Então, eu vou, para mim, é algo sobrenatural. Assim como era sobrenatural, eu precisar ou acreditar que as manifestações da natureza elas elas ocorriam através de deuses que estavam ali se manifestando. Então, hoje eu entendo que exista um único Criador e que Ele nos faculta a possibilidade de estarmos a cada dia compreendendo um pouquinho mais das coisas, principalmente das leis naturais. Porque tudo que acontece tem sim uma explicação. Aí, mesmo os milagres que Jesus fez, assim como ele mesmo disse, nós seremos capazes de um dia vir a fazer o que ele fazia e muito mais. Por quê? Porque o que ele fazia tem uma explicação dentro das leis naturais. Nós simplesmente não conhecemos. E para que a gente consiga, é, pelo menos, pensar nessa possibilidade, a gente teria que estar já muito mais avançado, e eu não digo intelectualmente, não, eu digo moralmente. Porque muitas das questões que a gente vê, e aí vamos pegar um exemplo bem mais simples, tipo uma benzedora, alguém que a gente vê que não tem tanta instrução, que não tem tanto conhecimento, mas que consegue ali com o seu raminho, com a sua plantinha, fazer um benzimento, aliviando dores, curando feridas, auxiliando. Eu vou dizer que ela é uma feiticeira, uma bruxa? Talvez eu não diga, porque para mim, bruxa e feiticeiro só faz o mal, não é? Porque eu acredito, a crença que eu tenho a respeito desses seres é essa. Bruxa do mal, aquela que traz a maçã envenenada, não é? Feiticeiro também, é aquele que tem poderes que eu não consigo compreender, mas uma benzedora, ela tem um conhecimento que ela pode até não ter adquirido nessa existência, mas que em outra existência ela já adquiriu e que faz parte dela hoje, da sua natureza, e que ela consegue, pela fé que ela porta, fazer o que ela faz, de curar, de auxiliar aqueles que a procuram. Então, a gente precisa simplificar o nosso entendimento das coisas, não ficando só bruxa do mal, feiticeiro,
são coisas que a gente só não compreende bem, mas que nós um dia vamos estar sabendo, vamos, com certeza. Mas para que isso ocorra, precisamos também nos melhorarmos moralmente. Pode falar, Léo. O Espiritismo acredita na existência de práticas de magia realizadas por indivíduos com conhecimentos espirituais? Se sim, como isso se relaciona com a figura do bruxa ou do bruxo e da feiticeira? O Espiritismo acredita na. O Espiritismo acredita na existência de práticas de magia realizadas por indivíduos com conhecimentos espirituais? O Se sim, Espiritismo não utiliza essa palavra magia, porque essa palavra magia, ela não esclarece muita coisa. Porque quando você fala magia, é como se você não soubesse identificar o que está acontecendo. é, E tudo que o Espiritismo faz é buscar esclarecer hum? as coisas que são possíveis de serem realizadas dentro do que a lei maior, a lei do Pai, as leis divinas já trouxeram de esclarecimento. Então, eu volto a dizer, as perguntas elas ficam muito em cima do nome bruxo e feiticeiros, mas a gente não pode diferenciar bruxo e feiticeiro do que nós somos. Eles nada mais são do que médiums também. Médios um pouco mais esclarecidos em determinados conhecimentos e que podem, através do magnetismo que já portam, das forças que já conseguem manipular, atuarem de maneira um pouco ou muito melhor do que nós fazemos. Nós, por exemplo, vamos realizar um passe. Nós acreditamos que na hora que nós estamos ministrando esse passe, nós estamos ali tendo apenas a ajuda da espiritualidade. Mas, de verdade, nós estamos também utilizando dos nossos recursos, das nossas energias. E essas nossas energias, elas são manipuladas através do quê? Da nossa intenção, daquilo que nós estamos propondo fazer de melhor. Então, existe todo o manuseio dessa energia, a energia que nós portamos e a energia que a espiritualidade atua conosco. Então, nós podemos sim atuar auxiliando outros, independente de estarmos mediunizados ou não, como foi a pergunta anterior, mas, de qualquer forma, o que eu acho que a gente deveria atentar é que, quando eu intitulo bruxo e feiticeiro, eu não estou trazendo isso para a realidade de hoje. Eu estou olhando bruxos e feiticeiros com aquela ideia que eu tinha lá no passado, em que eram pessoas dotadas de poderes inexplicáveis. Não, eu já sei hoje que esses bruxos e esses magos, esses feiticeiros, nada mais são do que espíritos que dedicaram seu tempo para estudarem, para buscarem conhecimento e entenderem dessas energias, desses fluidos e de tudo que as forças da natureza oferecem para estarem atuando. Então, quando eu esclareço isso, eu não paro mais, eu não fico mais comparando bruxos e feiticeiras comigo. Eu não fico comparando, por exemplo, um Divaldo com um Chico, eu não fico comparando Jesus com, sei lá, com outro ser qualquer. Por quê? Porque eu entendo o processo evolutivo de cada um e as conquistas que cada um já adquiriu. Então, se hoje eu consigo atuar como um bruxo ou um feiticeiro, significa que eu busquei o conhecimento, porque dizem até que tem essa diferença, gente, não sei se é verdade, mas dizem que, por exemplo, bruxos e bruxas, elas já estão no sangue.
Então, na família tem um bruxo, tem uma bruxa, a possibilidade de você vir bruxo e bruxa é grande, porque já está no seu organismo, no seu DNA, ok? Agora, feiticeiro, já dizem que é diferente. Feiticeiro é um estudioso. Sabe aqueles filmes que a gente vê de aprendiz de feiticeiro? Então, você aprende a ser. Por quê? Existe toda uma ciência hoje por trás disso tudo, de como as coisas funcionam. E aí eu vou buscar me aperfeiçoar e entender toda essa suposta magia e atuar com ela na manipulação desses fluidos, na, na forma de eu estar atuando com todos esses elementos que a natureza já me fornece, né? Fala, Léo. É um comentário que chegou da seguinte forma: há muitos anos eu li um livro do Rochester em que ele disse que Moisés foi um dos maiores magos da história da humanidade. Acho que ele quis dizer que ele possuía um conhecimento imenso na manipulação das energias. Foi só um comentário. Com certeza era assim. Era e continua sendo, né? Porque a gente continua existindo. Então, Moisés já deve estar muito mais capacitado hoje, né? Tem mais pergunta? Tem, Ah, temos o seguinte: como o Espiritismo aborda as consequências kármicas para aqueles que praticam bruxaria ou feitiçaria, sejam elas positivas ou negativas? não poderia ser diferente do que a lei que a gente já conhece, que é a, a lei onde aquilo que eu faço, eu recebo de volta. Lei de causa e efeito, não é? Então, se eu me tornei uma bruxa ou uma feiticeira, domino determinados conhecimentos e atuo com esses conhecimentos em prol de alguém ou de uma comunidade ou de mim mesmo, sem prejuízo de outros, eu estou sendo aquele que, com boas escolhas, vai ter uma boa colheita. Mas se eu começo a entender de determinados assuntos e começo a ter desejos mais egoístas e um, um desejo de ter mais poder, de subjugar as pessoas pelo conhecimento que eu detenho, tudo aquilo que eu promover, eu vou estar de uma forma muito transparente promovendo o retorno para mim. Então, a intensidade e a, a forma é a mesma. Principalmente porque eu não posso dizer que eu ignoro aquilo que eu estou fazendo. Eu não posso dizer que eu não sei quando eu estou prejudicando alguém. E muitos são os que, depois que detêm determinado poder, se perdem, porque acreditam que passam a ser diferentes dentro da criação e que nada vai acontecer com eles. Mas esquecem que Deus criou todas as suas criaturas para que todas tivessem uma evolução e um caminho a seguir em que todos tivessem os mesmos direitos, porque o amor do Pai, ele não diferencia aquele que tem poderes e aquele que ainda não tem. É para todos. E a sua lei, ela atua a todo momento, em todos, sem distinção, sem diferenciação. Então, é essa a resposta que eu posso dar. Mais alguma coisa, Léo? Espera aí só um pouquinho.
Como o Espiritismo vê a questão da liberdade individual quando se trata da prática de magia, ou bruxaria, que são legítimas. Peraí, desculpa, aqui, eu li errado. Como há alguma. Meu Deus do céu, me perdi todinho. Como o Espiritismo vê a questão da liberdade individual quando se trata da prática de magia ou bruxaria? Alguma restrição moral ou ética associada a estas práticas? Não é o espiritismo, né? Tudo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente promove, tem consequências. O espiritismo nos esclarece que essas consequências, elas são com o intuito de nos fazermos perceber o quanto nós ainda estamos em adequação às leis divinas. Então, a pergunta não diz respeito só ao espiritismo, né? Porque a liberdade, ela existe, todos nós temos livre-arbítrio de fazermos o que acharmos por bem fazer, mas tudo aquilo que fazemos tem consequências. E às vezes a gente acredita que sejam coisas assim meio que inocentes, mas, por exemplo, vamos dizer que numa bruxaria ou num feitiço feito por quem detém esse conhecimento, eu desejo estar interferindo num, numa família onde o casal já talvez não se entenda mais, mas eu acredito que essas pessoas precisam ser separadas, porque existe um interesse da parte de um outro em estar com fulano ou com Beltrano, não importa. Mesmo que eu entenda que esse processo me é possível ser feito, porque o conhecimento que eu detenho é possível, de uma certa forma, eu estar atuando no psiquismo de fulano e fazer com que ele, de alguma forma, se afaste da pessoa com quem ele se encontra no momento, e aí eu acredito que eu esteja auxiliando, tudo isso tem consequência. Até porque essa pessoa que, por exemplo, vai estar sendo enfeitiçada, mais cedo ou mais tarde, ela vai despertar disso. Não existe um feitiço que dure eternamente. Então, se eu tivesse o poder de interferir, enfeitiçando e conquistando tudo aquilo que me desse na telha, conquistar, eu até poderia conquistar isso pelo meu, pela minha liberdade de ação, mas isso talvez eu conseguisse manter por um tempo. Mas o retorno disso viria, as consequências disso viria. Então, o espiritismo não tem como impedir, não é nem o espiritismo, né? A espiritualidade não interferiria em nenhum procedimento que vem da escolha daquele que resolve promover qualquer coisa. Mas a lei vai incidir no momento certo e vai fazer os ajustes devidos. Eu estou falando de uma forma que eu acho que para a gente, que somos, de certa forma, estudantes do Espiritismo, já está bem claro para a gente. A nossa liberdade de atuação, ela existe, mas a gente sabe que as consequências, elas são também algo naturais e, como é que eu poderia dizer? Não só naturais, mas não é impostas, mas elas vão nos chegar, é fato. Não tem como a gente impedir isso.
Então, para qualquer ação que eu faça, não importa se eu estou fazendo uma bruxaria, não importa se eu estou rogando uma praga, não importa se eu estou fazendo um feitiço, não importa se eu estou fazendo uma poção mágica, não importa se eu simplesmente expressei através do meu pensamento de uma forma um pouco mais intensa o meu desejo de que alguém se desse mal. Tudo isso que eu faço através do meu pensamento, eu já estou promovendo o retorno para mim disso. A liberdade de fazer eu tenho, lógico que eu tenho. Eu sou livre para pensar o que eu bem quiser. Mas se eu não estiver atento ao que eu estou pensando e promovendo, eu estou esquecendo que o retorno virá. A lei de causa e efeito. Eu acho que para nós isso já deveria estar bem assim, bem claro que eu tenho total liberdade para fazer o que eu desejo. E eu posso até fingir que não sei, mas que as consequências virão, virão. E não virão a título de castigo ou a título de punição, mas sim a título de educar-nos, de nos fazermos compreender qual é realmente o nosso papel nisso tudo. Porque se eu conseguir, com os meus esforços, com a minha determinação, na minha observação, adquirir conhecimentos que nem todos detêm hoje, será que foi para que eu, de certa forma, me sobressaísse? Ou eu me iludisse achando que eu poderia é, sair ileso das coisas que eu estou causando, que não são benéficas a um irmão meu, por exemplo? Acho que é isso. Tem mais, Léo? Bem, a oração é um tipo de feitiço? É um feitiço dos bons, né? Porque se eu utilizar a minha fé numa oração verdadeiramente, uma oração fervorosa, ela rompe barreiras. Então, a gente às vezes ignora, né, o quanto poderosos nós já somos, só na emissão de uma oração verdadeira. E quando a gente fala em oração, eu acredito, né, que ninguém esteja pensando em uma oração em que você deseje algo que não seja bom. Normalmente a gente ora pedindo bem, pedindo o auxílio da espiritualidade, o esclarecimento, proteção, as bênçãos, que é o que a gente mais necessita, principalmente esclarecimento, porque muitas vezes a gente ainda não está apto nem a pedir direito, né? Então, às vezes uma oração é como uma receita de de uma porção mágica em que falte algum ingrediente, né? Então, você está ali no seu caldeirão preparando, mas um dos ingredientes você acha que é dispensável, mas se esse ingrediente for a minha verdade, for a minha fé, for o meu desejo de crescer, for o meu desejo de me aprimorar, de nada vai valer. Então, uma oração é um feitiço e realmente dos bons, que a gente deveria sempre utilizar. Por isso que é difícil dizer quem não é, né? Um bruxo ou um feiticeiro. Porque imaginem uma mãe quando tem um filhinho com febre, quando tem aquele ser que a gente ama tanto doente e a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa que a gente faz é elevar nossos pensamentos, fazer essa oração, e ela é poderosa, porque ela vai estar fluidicamente falando, trazendo uma transmutação a tudo aquilo que está envolvendo aquele ser, amenizando a sua dor, amenizando sua febre, seja lá o sintoma que ele esteja apresentando, porque a gente vai conseguir, de certa forma, trazer o reequilíbrio, a harmonia. Quando a gente pensa em natureza, as forças da natureza, a gente pensa em harmonia, ou pelo menos é o que a gente deveria pensar.
Porque se a gente entendesse todo esse processo que é invisível aos nossos olhos, porque nosso potencial ainda não está tão desenvolvido assim, a gente esquece de tudo que está acontecendo. Nós espíritas, enquanto trabalhadores, né, a gente enxerga ali um trabalho em que está sendo feito um tratamento, uma cirurgia, uma polarização, que é o caso do que acontece na nossa fraternidade, né? Mas a gente não tem ideia de tudo que está acontecendo por detrás ali. Quais são os auxiliares do Pai que estão ali atuando conosco? A simples fluidificação da água para aqueles que buscam ali um remédio para amenizar uma dor ou suavizar um, um estado emocional ou alguma coisa que está desequilibrando aquela pessoa, todo o processo que ocorre nesse manuseio dessa água e tudo que ela passa a incorporar a partir desse manuseio, se a gente tivesse como fazer, eu acredito que talvez já tenham feito isso, a gente pegasse uma água fluidificada para uma pessoa, uma água fluidificada para outra, e a gente fosse trabalhar quais os elementos que estão naquela água, a gente iria reconhecer a bruxaria que foi feita ali. Todos os elementos que foram misturados em prol daquele, quais foram as ervas que foram utilizadas, quais os minerais que estão atuando ali. Então, o tempo inteiro, mesmo sem que nossos olhos vejam, essa magia ocorre. E como eu falei, a gente está falando de magia, de coisas que a gente não entende, mas a gente também está falando de fé. Essa fé que nós estamos a cada dia buscando fortalecer, essa fé que vai fazer com que nós realmente sejamos os deuses que Jesus disse que seríamos, ou que já somos, só não sabemos ainda. Então, pensar em, em bruxas, em feiticeiros, em magos, é interessante, porque a gente pode pensar assim, nossa, isso é possível. Para quem? Para todos nós. Mas que tipo de bruxo? Que tipo de mago? Que tipo de feiticeiro eu quero ser? Qual é a minha proposta em estar atuando com todos esses elementos que eu posso estar manuseando? Em que lugar eu quero estar para estar atuando com isso? Porque a obra, a criação, ela é perfeita. Nós ainda não nos adequamos porque nós ainda estamos buscando nos aperfeiçoar. Mas aqueles que detêm esse conhecimento verdadeiramente, que já conseguem colocar em prática, eles são sim os cooperadores de Deus. E ser bruxo, ser feiticeiro, ser mago, não é uma qualificação que podemos achar que não é para nós. Podemos até dizer que já somos, porque já atuamos com o que conhecemos. E a cada dia podemos estar nos aprimorando nesse conhecimento e nos fazendo ver o quanto a força desses elementais, por exemplo, pode nos auxiliar, quanto o magnetismo que nós já exteriorizamos também atua. E quando eu falo desse magnetismo, eu falo desse magnetismo que é aquilo que nós, do nosso interno,
exteriorizamos, da nossa boa vontade de servir, da nossa imaginação em conseguir criar esse mundo melhor que a gente tanto deseja, e não ter limites para isso, porque muito ainda temos que aprender, muito ainda ignoramos, mas o que importa é que a nós é dada a oportunidade de sempre nos melhorarmos e nos reconhecermos capazes. Se não tiver mais perguntas, eu acho que eu não vou falar mais nada, porque o Sem assunto, perguntas. o assunto que eu trouxe era só para despertar realmente esse olhar de mais simplicidade, né? Aqueles que nós chamamos de bruxos e feiticeiros, para que a gente não colocasse eles tão distante de nós, muito pelo contrário, para que a gente reconhecesse esse potencial que todos nós já temos, de estarmos sendo esses que atuam na modificação e na magia de todas as belezas que nosso Pai Criador nos possibilita. Então, seria isso, porque eu confesso para vocês, eu também sou ignorante demais para poder aprofundar nesse assunto. Reconhecer um potencial que eu ainda não tenho, mas que desejo, como todos vocês, a cada dia estar mais capacitado. Não para me sobressair perante os olhos dos outros, mas para estar atuando nesse compromisso que todos nós já temos, de sermos úteis, de servir. Tudo bem, gente? Tá? Eu tinha separado uma leitura para fazer referente a esse negócio da fé. Deixa eu ver se eu vou achar e se cabe ainda, porque é algo que talvez a gente precise estar sempre lembrando. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? E aí está falando sobre o poder da fé. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele a quem, por isso aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não haveis curado, é que não tinhais a fé. Então, que a gente não tenha esse olhar tão fantasioso para as coisas, que a gente se reconheça no potencial que a gente já tem, mas que a gente compreenda que é importante que a nossa fé, hoje, já raciocinada, nos auxilie a realizarmos muito mais do que já realizamos. Porque o Pai assim deseja. Depende de nós nos fazermos apropriados para isso. Ok? Tudo bem? Podemos encerrar? Sim? Bem, eu quero agradecer a vocês
eu ia até me desculpar, porque eu acho que talvez pudesse ter sido assim um pouquinho mais abrangente, mais profundo. Mas eu acho que as coisas, elas são como tem que ser. E aqueles que escolhem se aprofundar vão em busca. É assim que bruxos poderosos existem, assim como feiticeiros e magos poderosos existem, porque eles assim se aprofundaram. Mas mais importante do que sermos esses bruxos e magos poderosos é a gente ter o coração repleto de muito amor e desse desejo verdadeiro de servir, acreditando nessa bondade, nesse amor que o Pai tem por nós. Então, que todos nós nos reconheçamos capazes de muito fazer, sendo ou não sendo bruxos. Querido e amado Pai, queremos muito lhe agradecer por mais esse momento em que voltamos a atenção para aquilo que realmente importa, que é esse momento em que nos encontramos, nos reconhecendo como já somos e principalmente como podemos vir a ser. Que possamos traçar as nossas metas nesse nosso caminhar com uma boa intenção de estarmos sempre melhorando e sempre nos instruindo, nos educando e nos fazendo sermos aquilo que já fomos predestinados a ser. Filhos valorosos, amados, abençoados, e que a tua bondade incida sobre todos nós, para que a cada dia estejamos mais compromissados com essa nossa vontade de evoluir. Que assim seja.